Boa noite, mãe. Hora de dormir. Amanhã é um novo dia. Salas de estar, corredores de escolas, shoppings e aeroportos. Estes são apenas alguns dos locais que a estética de espaços liminares podem oferecer para nós, além da nostalgia e do relaxamento. Eu sou o Kayun e nesse vídeo de hoje eu irei trazer vocês para esses lugares maravilhosos que chamamos de conforto. A estética do espaço liminar, ou liminal spaces, gira em torno de imagens de áreas de transição desprovidas de vida, como shoppings no início da manhã, estacionamentos vazios ou corredores de escolas durante o verão. As imagens liminares são frequentemente definidas pela ausência de pessoas, uma aparência congelada e inquietante e uma vaga sensação de familiaridade, alcançada através do uso dos elementos como arquitetura e mobiliário do final do século XX e início do século XXI, pisos de linóleo, placas de teto e iluminação fluorescente de tons frios. Apesar de seu foco inicial na fotografia de espaços vazios, a estética evoluiu para se adaptar a uma multiplicidade de contextos e formatos de mídia. Possivelmente o exemplo mais conhecido e antigo do espaço liminar, como uma subcultura da internet, seja as backrooms, uma lenda urbana da internet que se originou de uma postagem no 4chan feita pelo usuário Black August do Something Awful em 2019, descrita como o que você vê quando sai da realidade sem precisar atravessar paredes. Desde então, toda uma comunidade se conformou em torno do conceito, criando inúmeras adaptações ao longo dos anos. Em vídeos no YouTube que discutem espaços liminares e backrooms é um ponto de referência popular
usado para descrever a estética como um todo, apesar de As Backgrounds ser um dos exemplos mais conhecidos de obras que exploram os espaços liminares. Um exemplo é o filme O Iluminado, de 1980, baseado em um romance de Stephen King, e sua representação de um hotel vazio e extenso é considerado uma das principais inspirações para muitas obras modernas que abordam espaços liminares. Da mesma forma, a novela Os Langoliers, de Stephen King, de 1990, adapta para o cinema em 1995. Se passa em um aeroporto misteriosamente deserto. Fiel à sua etimologia, liminar deriva da palavra latina limen, que significa limiar. Os espaços liminares são locais que, devido à sua função, têm natureza transitória, como corredores, salas de espera, estacionamentos ou áreas de descanso em rodovias. A estética dos espaços liminares surge dos sentimentos de estranheza, nostalgia e apreensão que as pessoas descrevem ao se depararem com tais lugares fora de seu contexto original, principalmente sua função como pontos intermediários entre a origem e o destino. Por exemplo, escadarias vazias ou corredores de hospitais à noite são frequentemente considerados ameaçadores e assustadores, porque esses lugares geralmente estão repletos de vida, e a ausência de pessoas cria uma atmosfera sobrenatural e desolada. Embora essa definição seja a mais próxima do significado acadêmico de liminaridade, a estética se transformou ao longo do tempo, passando a incluir imagens de espaços desprovidos de presença humana, que são simplesmente nostálgicos, oníricos ou enigmáticos, mesmo quando tais lugares não são considerados liminares em si. Um exemplo disso é o pulpor. Outro detalhe importante para dizer é explicar a sensação de nostalgia ou falsa nostalgia, como vemos na maioria das imagens. A anemoia é um neologismo que descreve a nostalgia por um tempo, lugar ou experiência que você nunca viveu, uma saudade de épocas passadas que você conhece através de filmes, músicas, fotos ou histórias, funcionando como uma fuga do presente e uma conexão com o passado idealizado. Isso acontece quando você ouve uma música familiar, quando vê uma foto, quando sente um cheiro e quando vê algum local. Mas o que é a anemoia no sentimento? Bom, a anemoia é um sintoma que consiste na perda do prazer em atividades que antes eram prazerosas, como se encontrar com os amigos, por exemplo. Esse sentimento pode ser passageiro e surgir em decorrência de algum momento de vida delicado e adverso. Eu me lembro uma vez de estar sozinho na escola na hora de ir embora. Eu ficava esperando meu pai chegar para me buscar e sempre ficava sozinho. E nesse dia eu olhei para os corredores e para cada canto da escola. E é algo estranho ver um lugar que normalmente é cheio de gente e simplesmente não ter mais uma alma viva lá. Claro que os professores estavam lá, mas estavam todos dentro da diretoria. E falando em escola, uma foto que me chamou muita atenção é essa do corredor de uma escola. Olha para essa imagem e o que você sente vendo ela. Para mim, pela iluminação do lado de fora, parece que já está anoitecendo. Parece que é uma foto tirada lá para umas 6 horas da tarde. E me dá um sentimento de o último dia de aula. Imagine, você tá saindo desse corredor e sai para fora. Todos já foram, mas você e seus amigos não. Então cada um pega a sua bicicleta e se despede um do outro, dizendo que um dia ainda vocês vão se ver. Daí cada um segue seu caminho para casa. E até você chegar em casa, já é quase a noite. Esse é o sentimento que essa foto me dá. Eu não acho um sentimento ruim, muito pelo contrário. É um sentimento muito bom, na verdade. Essa ampliação do escopo também conferiu ao fenômeno um apelo mais amplo entre os jovens adultos e seus grupos demográficos adjacentes, que conectaram o fascínio misterioso dos espaços liminares com sua própria infância e memória cultural. Isso geralmente é alcançado por meio da fotografia de locais como atrações turísticas à beira da estrada, parques infantis, casas vazias ou shoppings abandonados, mas também por elementos visuais como iluminação precária, efeitos de compressão, ruído da câmera e decoração antiquada que remete aos anos 90 e início dos anos 2000. Devido ao seu apelo nostálgico e à atmosfera onírica que levam muitos a refletir sobre a passagem do tempo e a ansiar por épocas de inocência e otimismo, valores frequentemente associados à infância e à transição para a vida adulta. Os espaços liminares também estão fortemente ligados ao traumacore, à hauntologia, ao dreamcore e às outras estéticas semelhantes. A estética dos espaços liminares também apresenta uma sobreposição significativa com a After Hours,
visto que ambas exploram a atmosfera de espaços vazios, que por natureza são mais fáceis de encontrar durante a noite. Mas enquanto a estética de After Hours brinca com os sentimentos de paz e a tranquilidade, o apelo dos espaços liminares reside em sua atmosfera inquietante. A estética de After Hours também costuma ser mais ancorada na realidade, em contraste com a atmosfera onírica comum nos espaços liminares. Os espaços liminares também são bastante subjetivos, sua relevância depende muito das experiências vívidas pelo público-alvo, que variam entre gerações, culturas, classes sociais e países. Essencialmente, o que parece nostálgico para uma pessoa pode ser mais perturbador para outra, enquanto alguns podem achar a mesma imagem insípida, sem qualquer emoção associada a ela. Há até um debate sobre se deve ser considerado um conceito estético, visto o quanto pode depender de elementos culturais, arquitetura e estilos de decoração que variam de lugar para lugar. A estética do espaço liminar consiste em qualquer cômodo, corredor ou passagem que seja grande e vazio, mas que carregue consigo uma atmosfera misteriosa e inquietante. Essa característica é fundamental para diferenciar a estética do espaço liminar de uma simples foto de um cômodo, corredor ou passagem vazia. Esse efeito desconcertante também pode ser alcançado com truques simples de iluminação, arquitetura sem sentido, elementos fora do lugar, iluminação melancólica ou edição de fotos. Edições Vaporwave, psicodélicas e glitching, em particular, podem auxiliar nesse efeito, embora o uso excessivo desses elementos às vezes possam arruinar a liminaridade da imagem. Algumas edições de espaços liminares podem dar a impressão de estar em um videogame retrô de terror ou RPG, popularizado pelo youtuber e instagrammer Your Local Braidman, o que pode evocar desconforto, surrealismo ou até mesmo uma atmosfera totalmente Lovecraftiana, dependendo das escolhas de design feitas nesse estilo de edição de vídeo. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é mostrar as músicas, mas como algumas músicas eu já citei num vídeo sobre o Dreamcore, irei falar apenas de algumas que não foram citadas. Há muitas músicas que se encaixam nessa estética, como a música 6047 do Estupendo. Essa música eu já citei no vídeo passado, mas é uma bela música. Everywhere at the End of Time, o álbum do The Caretaker, que ainda vou fazer um vídeo falando sobre ele e junto com um outro assunto. Falling Down, de Toby Fox, que no caso é a música do Undertale. A música Hey Kids, de Molina. Agora, passando para os filmes, há muitos filmes que passam a sensação de liminaridade do Dreamcore e do Wadecore, começando pelo mais famoso, O Iluminado, de 1980, que já foi dito antes. Eu irei falar sobre esse filme em um outro vídeo, então aguardem. Twin Peaks, de 1990, 1991 e 2017. E uma curiosidade, o criador Alex Hirsch, que no caso é o criador do desenho Gravity Falls, se inspirou nessa série para criar o desenho. Não só a série, né? Teve inspirações na cidade do Oregon também. Edward, Mãos de Tesoura, de 1990. Os Langoliers, de 1995, também que já foi dito antes. Toy Story 1 e Toy Story 2. Donnie Darko, de 2001. 28 Dias Depois, de 2002. Um filme de zumbi, mas que tem essa pegada de liminaridade. O Gato, do ano 2003. Nós, do ano 2019. Vivarium, de 2019. E esse aqui sem dúvidas se parece com uma imagem bastante famosa que eu vou colocar na tela agora. Eu vi O Brilho da TV, de 2024, um filme da A24, que é uma bela empresa. American Horror Stories, temporada 3, episódio 5, The Backrooms, de 2024. E O Show de Truman, de 1998. E esse também é um ótimo filme. Quem ainda não viu, eu recomendo bastante ver. Eu não darei muitos spoilers, mas ele pega bastante sobre a liminaridade e outras estéticas. Passando para os jogos, nós temos Super Mario 64, de 1996, The Legends of Zelda Ocarina of Time, de 1998, Silent Hill, de 1999, uma das minhas franquias favoritas por sinal, Garry's Mod, de 2006, Roblox, de 2006,
por incrível que pareça, Portal 1 e Portal 2, Fragile Dreams, Farewell Ruins of the Moon, de 2009, Minecraft, de 2011, Doki Doki Literary Club, de 2017, Baldi's Basics, por incrível que pareça também, No Players Online, de 2019, Anemoiopolis, de 2023, The Exit 8, de 2023. Esse também aqui, eles fizeram um filme sobre esse jogo. Subliminal, de 2024, Pulse, de 2024, Superliminal, de 2019, e o que está passando de fundo agora, o Dream Core Game, de 2025. Agora, para finalizar, eu quero mostrar algumas imagens e falar do que eu sinto vendo elas. Começando pela mais famosa, que é essa daqui, que é uma foto de um dos níveis das backrooms, mais precisamente o level 188. Pela foto, ao que parece uma foto de um hotel ou coisa assim. Isso porque é um hotel mesmo. Ele se chama The Holiday Inn, localizado na Terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres, Inglaterra. Essa foto não me traz nenhum sentimento ou algo do tipo, só queria compartilhar essa descoberta. Outra foto que me dá um sentimento assim de nostalgia é essa agora que eu tô colocando na tela. Pelo que parece ser uma foto de um sótão, né, ou algo do tipo, algum andar de alguma casa só que vazio. Pelas cores das paredes e sei lá, sabe, pela cor justamente da imagem, me lembra muito uma época de quando eu era criança, de quando eu brincava sozinho no meu quarto, sei lá, me dá uma sensação desse tipo ou algo assim. É um sentimento bom, porque o sentimento de nostalgia e da infância é o melhor sentimento que você pode sentir. Essa outra foto aqui também me dá uma lembrança muito boa. Sabe, essas construções e tudo isso me lembra muito uma parte de uma antiga escola que eu estudava. Tinha uma parte lá atrás da escola que tinha algumas estruturas que eram assim. E isso me deu uma boa memória, muito boa, sabe? Porque aquela escola, eu amava estudar naquela escola. Era uma das melhores escolas que eu já estudei na minha vida. Pela coloração da imagem e a iluminação, parece muito que é uma foto tirada à tarde, sabe? Tipo 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde, no caso, né? E essa, por ser a mais assustadora de todas, né? Ter esse contexto de, como que eu posso dizer, né? Um lugar todo escuro. Ao ser assustador, isso me dá uma sensação boa de que antigamente, quando eu era criança, eu ia muito em festas de aniversário e festas de casamento, né? E tinha os lugares que a gente alugava que era exatamente assim, sabe? Era um grande espaço com várias mesas com um pano branco e umas cadeiras super bonitas. E era tudo enfileirado exatamente assim. E é uma memória muito boa que eu me lembro daquela época. E esse foi o vídeo sobre os espaços liminares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like e compartilhe o canal para seus amigos. Estamos muito perto dos 100 mil inscritos, na verdade, né? E essa será a minha meta desse ano, tentar alcançar essa quantidade de inscritos. Estamos evoluindo rápido, então eu acredito em vocês para me ajudar. Bem, até o próximo vídeo e adeus!